O mundo levou um susto nesse último dia 13 de julho de 2024, com a transmissão em vídeo do atentado sofrido pelo candidato à presidência e também ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enquanto discursava na Pensilvânia na tarde de sábado. O mais incrível, acredite, é que isso também foi previsto pelo seriado Os Simpsons, que pelo menos na internet já se tornou um ícone no que diz respeito a previsões do futuro. Tá melhor do que Nostradamus. O seriado, como muita gente sabe, já é famoso por vários episódios passados que, de forma bastante sutil e normalmente acompanhada pelo humor sarcástico, que é característico da animação, mostraram situações com pessoas da vida real que vieram a acontecer no futuro. Hoje, o seriado não faz mais parte do catálogo da Fox, muito pelo contrário. A Fox foi comprada pela Disney em 2018 e, consequentemente, toda a sua programação passou a fazer parte da nova dirigente. Em 1998, para se ter ideia, essa negociação nem passava pela cabeça de nenhuma das duas empresas e, no entanto, no 5º episódio da 10ª temporada, é visto um letreiro em um dos estúdios da Fox em que diz uma divisão da Walt Disney Company. Disse que os produtores nada menos do que previram que isso iria acontecer. Já parou para pensar quantas grandes produtoras havia em Hollywood naquela época que poderiam se interessar pela Fox? E os caras citaram logo a Disney. É no mínimo suspeito. O próprio Donald Trump já foi retratado em episódios passados com alguns acertos interessantes, diga-se de passagem. Por exemplo, no episódio Bart no Futuro, exibido no ano 2000, Lisa, já adulta, se elege presidente dos Estados Unidos, substituindo quem? Donald Trump, que acabara de deixar a Casa Branca em um país endividado e quebrado. Detalhe, Trump só veio a ser presidente dos Estados Unidos em 2017, sendo o 45º presidente do país. Acontece que, novamente, Donald Trump está participando da corrida presidencial, desta vez contra Joe Biden, que atualmente é quem ocupa a cadeira mais importante da Casa Branca. E como é de costume, os candidatos saem pelo país a fim de apresentar suas plataformas de governo e angariar eleitores. Trump encontrava-se em Butler, na Pensilvânia, e por volta das 18h15, horário local, enquanto discursava, ouviram-se tiros. E no segundo estampido, conforme mostra o vídeo, o candidato republicano coloca uma de suas mãos na orelha direita, olha para a mão e se abaixa rapidamente atrás do púlpito. Os agentes secretos imediatamente o cercam, enquanto os tiros continuam. Por sorte de Trump, um só tiro conseguiu passar de raspão em sua orelha direita, mas foi por pouco. O candidato, então, foi rapidamente retirado do local pelos seguranças. Desde essa ocorrência na internet, não param de viralizar as teorias e as comparações com o episódio que teria sido exibido no ano de 2000, em que Trump, após vencer as eleições, é vítima de um atentado. Porém, diferente da vida real, no desenho, o então presidente não teve a mesma sorte e acabou em um caixão. Acima de seu leito na animação, há as datas de nascimento e falecimento, 1946 e 2024. Apenas uma coincidência? O que é que você acha disso? Quem chamou a atenção para a suposta previsão foi um usuário do X, o antigo Twitter. A controvérsia estourou quando ele compartilhou capturas de tela do episódio, sugerindo que o programa havia previsto o incidente de tiroteio com Trump. Isso levou a uma enxurrada de reações online, com alguns expressando incredulidade e outros usando humor para discutir a suposta previsão. Mas até onde está a verdade? E onde começa o mito? Usuários de outros fóruns, como o 4chan, por exemplo, também têm discutido o assunto, a partir do primeiro compartilhamento. Muitos procuraram pelo episódio e o máximo que encontraram foi que Lisa se torna presidente tendo derrotado Trump nas urnas. Como isso foi muito antes dele se tornar presidente do país, deu-se como uma previsão da série animada. Até mesmo os produtores já disseram que não prevêem qualquer coisa. Eles apenas trabalham com a história e o que está acontecendo na atualidade como base para desenvolver os roteiros. Então, tudo não passa de uma coincidência? Você certamente deve se lembrar de um vídeo em que Homer Simpson desce por uma escada rolante logo atrás de Donald Trump com várias pessoas por perto. Pois bem, há uma cena bem próxima a isso, mas na vida real.
em que Trump está mesmo descendo a escada rolante de um shopping center nos Estados Unidos e vários de seus eleitores e fãs como testemunhas enquanto era candidato à presidência. A animação foi postada pela própria produção em 7 de julho de 2016, portanto, 3 semanas após o lançamento da candidatura e alguns dias após o passeio de Trump no shopping. A animação intitulada Trumpastic Voyage foi só uma brincadeira da produção com a candidatura de Trump, onde Homer tem uma viagem transcendental após tocar as mechas loiras de Trump na escada rolante. É por isso que procurar pelo episódio que mostra Trump numa escada rolante não é tarefa fácil, pois foi um short, ou seja, um curta, da própria animação enviado pelos produtores. Uma brincadeira que oportunamente chegou a parecer mesmo uma cena preditiva. E as outras ocorrências, como a do submarino da Ocean Gate que implodiu com seu proprietário e passageiros. Os Simpsons não previram isso também? Veja a explicação. No 10º episódio da 17ª temporada, Homer descobre que seu verdadeiro pai é Mason Fairbanks, um rico caçador de tesouros marinhos. Na história, os dois decidem embarcar juntos em uma expedição em busca de itens valiosos, mas acabam ficando presos no fundo do mar. Mas, na hora de se comunicar com seus amigos para contar sobre a descoberta, Homer acaba cometendo um acidente e a embarcação fica presa em uma barreira de corais. O oxigênio começa a acabar e Homer entra em coma. Mas nesse caso, o final é feliz. Homer acorda 3 dias depois, resgatado e cercado por sua família. Já no caso dos membros do submersível Titã, que iriam se aproximar do Titanic, que afundou em 1912, a história infelizmente não acabou da mesma maneira, com todos falecendo no colapso. A temporada 17 dos Simpsons foi em 2005, enquanto o acidente com o Titã foi mais recente em 2023. Você acha que pode ter alguma ligação? O que pensa Mike Reiss, um dos roteiristas do episódio, sobre isso? Reiss, por sinal, já teve a oportunidade de participar de uma excursão no mesmo submersível e garante que a experiência, apesar de única, é bastante temerosa. Mas em momento algum, muito menos quando escreveu o roteiro há quase 20 anos, fez qualquer relação entre a história do episódio com qualquer coisa que poderia ocorrer com os submarinos no futuro. Para o roteirista, submarinos são referências cinematográficas e podem ser utilizados em qualquer produção. Para ele, tudo não passou de uma mera, mas infeliz coincidência. Quanto às imagens que estamos vendo viralizar nas redes sociais em que Trump está em um caixão com suas datas impressas, não passa de uma imagem cuja origem ainda não foi confirmada. E não é nova também. Provavelmente não é a da produção da série, que nem mesmo se pronunciou sobre isso. Por enquanto, sabe-se que sua origem foi na plataforma X e depois se espalhou para as demais redes. De volta ao que realmente ocorreu. Em resposta ao incidente, Trump emitiu uma declaração, detalhando o momento em que percebeu que havia sido baleado, expressando gratidão ao serviço secreto e às forças de segurança pela resposta rápida. Ele também estendeu suas condolências às famílias afetadas pela violência no comício. Mais tarde à noite, o candidato se pronunciou por meio de seu perfil na plataforma Truth, dizendo ter sido atingido por uma bala que perfurou a parte superior da orelha direita e que havia sangrado muito. No dia seguinte, o republicano fez uma nova postagem na mesma plataforma dizendo: "Neste momento é mais importante do que nunca que nos mantenhamos unidos e mostremos nosso verdadeiro caráter como americanos, permanecendo fortes e determinados." Na confusão, um dos presentes ficou ferido e outro, infelizmente, perdeu a vida em um dos tiros. O atirador também foi identificado e morto pelo serviço de segurança. Trata-se de Thomas Matthews Crooks, que, de acordo com o FBI, tinha apenas 20 anos de idade e vivia no distrito de Bethel Park, na Pensilvânia. Sua região fica a cerca de 70 quilômetros de Butler, onde ele praticou o atentado. Até agora, a polícia acredita que Crooks tenha agido sozinho, mas o caso ainda está sob investigação. O jornal The New York Times relatou que Crooks não possuía antecedentes criminais. De acordo com a Associated Press, a polícia encontrou um fuzil semiautomático AR-15 no local do ataque. O sistema eleitoral da Pensilvânia indica que Crooks estava registrado como republicano. No entanto,
Também, segundo a Associated Press, ele fez uma doação de $15 para o Comitê Progressista, que apoia os democratas no dia da posse de Joe Biden em 2021. Thomas Crook concluiu seus estudos na Bethel Park High School em 2022, conforme publicado pelo Pittsburgh Tribune Review. Ele foi agraciado com um prêmio de $500 pela Iniciativa Nacional de Matemática e Ciências, segundo a mídia americana. Matthew Crooks, pai do atirador, afirmou à CNN que está buscando entender o ocorrido e que planeja conversar com as autoridades antes de fazer declarações públicas. O FBI não divulgou mais detalhes sobre as investigações ou sobre o atirador, informando que as motivações do ataque ainda são desconhecidas. Quanto a Donald Trump, está bem e continuará em sua campanha. Obrigado e até a próxima.